Boa noite, meus irmãos da PIB Nova Vida. Bem-vindos à nossa mensagem de Natal. Já desejo a você um Feliz Natal, uma alegria enorme pelo nascimento de Jesus. E eu quero destacar para a nossa mensagem de Natal aqui, dessa noite, o capítulo 52 de Isaías, do verso 13 até o capítulo 53, versículo 12. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia a palavra de Deus que diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A grande pergunta nossa hoje, também dos judeus do presente século, é a seguinte: sobre quem Isaías está falando? Quem é esse anunciado aqui no capítulo 52 e capítulo 53? A palavra de Deus, ela se autoafirma, e por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no segundo texto que eu quero destacar para essa mensagem de Natal, que está lá em Atos capítulo 8, do verso 27 ao verso 38, onde nós encontramos o etíope, que tinha a mesma questão na mente dele. Sobre quem Isaías estava falando?
quem é esse que trará tantas maravilhas a um povo perdido? E aqui nós temos o que está em Atos capítulo 8, do 27 ao 38. Acompanhe comigo. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Presta atenção. Lembra da mensagem lá em Isaías? O texto é o mesmo, olha só. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é retirada? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Meus irmãos, Isaías só foi possível por conta do que nós comemoramos hoje, o nascimento de Jesus. Jesus precisou nascer para que Isaías, toda a profecia ali dada por Deus através desse profeta, se cumprisse. E ele veio até nós, e ele veio como um de nós, para levar o que era nosso, que é a transgressão, o pecado, a injustiça, a iniquidade, tudo o que nós devemos diante de um Deus justo, puro e santo. E como Filipe, eu peço e clamo a Deus que você no seu coração tenha a mesma resposta, o mesmo sentimento que esse homem teve, de reconhecer Jesus, de saber quem Ele é, de fazer as perguntas: quem é esse que trará tantas maravilhas ao nosso tempo, às nossas vidas? E ele recebeu a resposta dizendo: olha, esse que trará já veio, e é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus veio até nós, meus irmãos. Que haja muita alegria no seu coração nesse dia. Que você celebre o nascimento de Jesus, sabendo que só foi possível todo o cumprimento da palavra de Deus, tudo que Ele anunciou por conta do dia de hoje, do que nós comemoramos hoje, no caso, o nascimento de Jesus. E porque Ele veio até nós, nós temos paz com Deus. Se você crê nisso, se você tem a sua fé no Senhor Jesus, o Espírito Santo, você receberá hoje, pela tua fé em Cristo Jesus. Mas se você já tem, que a sua alegria seja abundante quando se lembrar, como um dia de hoje, que é um dia de lembrarmos do nascimento de Jesus e do poder que há na pessoa de Jesus. Ele veio como um menino até nós, e ele voltará como um rei, aonde nós, eternamente, celebraremos, exaltaremos e adoraremos o seu poderoso nome. Vamos louvar o Senhor
nesse momento que estamos tendo aqui como igreja, diante dessa mensagem de Natal, celebremos ao Senhor através da equipe de louvor. Amém, glória a Deus, e que o nome dele seja sempre louvado e exaltado. Espero que você tenha prestado bastante atenção na letra dessa música que entoamos aqui como igreja, glorificando a Deus e celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que cumpre tudo o que prometeu e ainda há de cumprir
tudo que ainda não foi cumprido da sua promessa, do que o Senhor já nos deu revelado na sua palavra. Isso nós temos por certo, porque nada do que o Senhor anunciou no passado ficou sem se cumprir, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor. Reconhecemos que foi necessário se fazer como um de nós para pagar o que nós não podíamos diante do Senhor, a nossa culpa. Senhor Deus, que dia de tremenda alegria. Que prazer, Pai, recebermos o Senhor no nosso meio. Nós te louvamos porque um dia o Senhor pisou nessa terra, viveu como um de nós, para nos libertar da nossa condição, para que nós possamos viver eternamente com o Senhor. Nós te agradecemos por isso e pedimos que aqueles que ainda não entenderam o poder do que é o nascimento do Senhor Jesus, de quem é a pessoa do Senhor Jesus, que venha conhecer neste dia, neste momento, por meio do teu Santo Espírito, Pai. Nós pedimos que o Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo, para que assim haja uma compreensão mental, do coração, para que sejam salvos, para que se acheguem ao Senhor, para serem justificados e tenham vida e vida em abundância. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos como a tua igreja em Cristo Jesus. Amém. Feliz Natal, meus irmãos, e que você tenha um ótimo tempo com a sua família agora. Boa noite.